Oiê, eu sou a Isabela Barcelos, sou estudante da ESEBA e atualmente eu estou no 7º ano do ensino fundamental. Bem, hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre a história dos povos indígenas aqui no Brasil e também falar como é que eles estão nos dias atuais. Mas primeiramente, mas Isabela, quem que são os povos indígenas? Me conta mais um pouco. Quando estamos falando de índios, estamos falando de um grupo de pessoas reconhecidas como os primeiros habitantes no Brasil. Os índios são seres humanos que se estabeleceram aqui no território nacional há milênios. E sabe com a chegada dos portugueses em 1500? Então, eles já estavam aqui. Começando lá então pelo século XX, no início da proclamação da República, os índios brasileiros ainda eram tratados como inferiores, mesmo dentro do processo da República, começando lá então em 1889. Nessa época, a elite branca, que seria o governo republicano brasileiro, vão definir então que eles quem iriam cuidar dos assuntos referentes aos indígenas brasileiros. E em 1910 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio. É a definição que a República Brasileira quem iria cuidar dos assuntos referentes às nações indígenas brasileiras. Então essa ideia seria de pacificar, civilizar o índio, partindo de uma ideia que vem de cima para baixo. Então, a elite define o que é ser índio, a elite define o que é melhor para o índio, a elite define o que é ser índio, os costumes e as tradições, que basicamente seriam um desrespeito à cultura indígena brasileira, porque queriam civilizar os índios. Mas qual que é o critério que a gente tem do que é ou não civilizado? E nesse período, um homem chamado Marechal Rondon era um desses caras que falavam que ia levar a civilização para os índios. Mas quando a gente chega no período após a proclamação da República, que foi no governo de Getúlio Vargas, que foi de 1930 a 1945, Vargas tentou trazer um ideal maior de nação. E as práticas que Marechal Rondon fazia em 1910 começaram a ser reutilizadas pelos sertanistas. Sertanistas são aqueles que desbravam o sertão. E os sertanistas do século XX são os caras que estavam incentivados pelas práticas de Marechal Rondon a levar a civilização, para os índios. Eles estão sempre propondo essa ideia de civilização para os índios. Toda essa ideia de urbanização, de integração, mas tem um único problema. Não perguntaram em momento algum se eles queriam participar disso. Mas algumas décadas depois, alguns antropólogos, como Darcy Ribeiro, vão começar a criticar os sertanistas, dizendo então que o Brasil é cheio de diversidades culturais e que a gente não pode tentar simplesmente globalizar isso daqui tudo em um, dizendo que existe apenas uma cultura brasileira. Porque, gente, isso não existe. Existe sim várias culturas que estão dentro do nosso território nacional. E os sertanistas até viam com bons olhos, pensando, eu tô fazendo bem pro índio tentando integrar ele. Então o Darcy Ribeiro foi lá e criticou, dizendo, não, vocês não estão fazendo bem pros índios, porque quando você diz que eles precisam ser civilizados, você está dizendo, nesse caso, que a sua cultura da cidade é superior à cultura do índio. E dentro do que Darcy Ribeiro falava, não era trabalhada a questão de superior ou inferior, e sim a questão de diversidade. E em 1973 é criado o Estatuto do Índio. E aí o índio começa a ganhar pelo menos uma tentativa de ganhar alguns direitos. Mas isso só foi de fato aplicado a partir da Constituição de 1988, que é chamada de Constituição Cidadã. É definido então pela Constituição que o Estado tem o dever de garantir e assegurar a cultura, as terras e a sobrevivência dos indígenas brasileiros. E também deixar que eles saibam da sua própria cultura. Isso foi um avanço imenso aqui no Brasil, tirando a ideia do superior e colocando a ideia da diversidade. E após alguns anos da Constituição Cidadã, em 1992, foi aplicado de fato que índio agora é etnia. E hoje, essa etnia aqui no Brasil corresponde a 0,2% da população brasileira, dizendo que são sim cidadãos brasileiros e que merecem sim respeito. Nós temos por um dado do IBGE que no Brasil existem cerca de 800 mil índios, e 290 mil desses se autodeclaram. Mas Isabela, me diz aí, onde é que eles vivem? Cerca de 55% da população indígena brasileira vive na chamada Amazônia Legal. Essa região pega os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e parte do oeste do Maranhão. E os 45% restantes da população indígena vivem em áreas fora do Amazônia Legal. Esses grupos vivem apertados em terras muito menores do que as terras indígenas localizadas na Amazônia. E muitas das vezes, essas terras não são suficientes para manter suas formas tradicionais de vida. E é assim que surgem problemas sérios, como a desnutrição e até mesmo a miséria. E também há muitos povos que não têm onde viver, porque foram expulsos das suas terras por ocupantes não indígenas. E alguns
se instalam temporariamente em acampamentos existentes em vários estados do país. A história precisou de muito tempo para que os indígenas fossem reconhecidos como sendo cidadãos, partes da nossa nação que merecem respeito e têm a sua própria identidade cultural. Isabela, é sério, mas me diz, como é que vive esse povo? Alguns vivem nas aldeias em florestas, perto de rios ou mares. Já outros vivem nas cidades. Mas o fato de alguns quererem isolados ou integrados à cidade não altera em nada os direitos que eles têm enquanto índios. E pelo fato de uma pessoa ser identificada indígena, não lhe tira o direito de usar todas as tecnologias presentes que a gente tem. Portanto, o índio tem total direito de usar qualquer tecnologia presente na nossa sociedade. E também falar o idioma português. Isso não altera em nada na sua identidade enquanto índio. Assim, lembre-se que o indígena tem total direito de viver como ele quiser, defender o seu povo e fazer uso de qualquer tecnologia. E qualquer pensamento que seja diferente disso é fruto de preconceito e desconhecimento. Contudo, percebemos que igualmente como a gente tem os nossos hábitos, os índios têm os deles. E o preconceito e a falta do conhecimento podem causar sofrimento a eles. E a melhor forma de ajudar é passando conhecimento, para que essa arrogância possa chegar ao fim. É isso. Até a próxima e tchau!